tínhamos o gerente de comunicação da MM, tá? Vocês receberam essa cartilha aqui, que é da comunicação que a MM está dando para todos vocês, tá? Essa cartilha é um passo a passo mesmo. A gente pensou em estar na prefeitura, numa assessoria de comunicação governamental, para escrever essa cartilha, tentando colocar no lugar de vocês, né? Uma comunicação às vezes estruturada, às vezes não muito estruturada. Então, cada um vai ganhar de presente, espero que vocês tenham uma boa leitura. Quem não recebeu, nós estamos entregando aqui, é só levantar o braço, todo mundo tem para todo mundo, tá, gente? Pode ficar tranquilo que tem para todo mundo. Se acabar essas aqui, tem mais para buscar. O Teixeira, gente, nosso palestrante, ele é diretor da Rede Minas, ele passou um grande período trabalhando no governo de Minas, ele tem uma experiência fantástica para passar para vocês, é uma das poucas profissionais da área, pessoas renomadas que sabem, que vivenciou também a situação de uma assessoria de imprensa, de um jornalista, lidando com a imprensa, né, igual ele. Eu não conheço uma pessoa que vivenciou, que sentiu no dia a dia, né, lidando com a imprensa, tão perto dos veículos de comunicação. Então eu espero que vocês aproveitem bastante essa palestra. Eu estou na e-mail à disposição de todos, Cristina precisando, tá? Entre em contato comigo e eu espero que vocês gostem da palestra do Hugo. Obrigada pela presença e desculpa aí o tumulto. Boa tarde, obrigado Cristina, obrigado à MM pela oportunidade de agradecer ao prefeito Ângelo Montana, uma pessoa com quem convivi durante algum período no ano de 2010, e também agradecer aos novos diretores da MM que vão iniciar a sua gestão agora. Bom, na verdade eu sou jornalista, eu acho que essa é a maneira mais sintética que eu gosto de apresentar, apesar de também ser professor universitário. Desde 2001 eu sou professor concursado na Universidade de FUMEC e tenho lá também uma carreira acadêmica que eu digo que é o meu porto seguro. De fato é para onde eu gosto de voltar quando as minhas atividades profissionais me permitem, e se não é possível o retorno, eu gosto de conviver com as minhas atividades profissionais extra-universidade, mas sempre mantendo um pé na universidade, como é o caso agora desse atual momento meu de vida profissional, em que eu convivo com a direção executiva da Rede Minas e também com as minhas cadeiras lá na Universidade de FUMEC, no curso de jornalismo. Então, só para, vamos dizer assim, sintetizar um pouco quem sou eu. Eu queria dividir a minha palestra aqui em 3 vertentes. A primeira, na verdade, a Cristina, quando me fez o convite, a intenção era um pouco discutir o que é essa experiência de comunicação pública que eu tive no governo de Minas como assessor durante um tempo na Secretaria de Estado de Defesa Social, inclusive no período em que o professor Antônio Augusto Anastasia foi secretário, e depois, a partir de 2007, como superintendente de imprensa do governo, e durante boa parte do ano de 2010, como assessor de imprensa do próprio governador, professor Antônio Anastasia. Então, essas experiências todas são experiências que já se aproximam quase de 10 anos, né, que eu estou convivendo com essas atividades de comunicação na área pública. Eu acho que eu continuo fazendo comunicação pública lá na Rede Minas. A Rede Minas é uma TV pública, cultural, educativa, e que em meio, vamos dizer assim, à situação que hoje se apresenta a produção televisiva da TV aberta, eu acho que virou assim, uma ilha de qualidade, uma ilha de divulgação da cultura de Minas e um fator de integração do nosso Estado, promovendo essas coisas que a TV pública tem que promover. E por isso eu acho que também é uma vertente da comunicação pública as minhas atuais funções na Rede Minas. Mas falando sobre como que eu pensei a minha palestra, na verdade, acho que o título aqui devia ser Comunicação Pública e Políticas Públicas. Não existe hoje nenhuma possibilidade
da gente dissociar a comunicação do setor público sem vincular essa comunicação diretamente com a implementação das políticas públicas. Por que eu falo isso? Porque a comunicação hoje na área pública, ela é, eu diria até que dependente diretamente da realização de políticas públicas eficientes. E a realização das políticas públicas eficientes e os resultados que essas políticas públicas eficientes alcançam são o conteúdo, são a essência do que deve ser a comunicação pública. Então, pensando hoje em comunicação pública, ou pensando de uma maneira geral como deve ser a comunicação, primeiro é aquele chavão, né? A comunicação não trabalha com invenção. Comunicação, de uma forma geral, tanto na área de publicidade quanto na área de jornalismo, trabalha com fatos reais. O jornalismo imbuta tudo isso com uma relação direta com o dia a dia, com a realidade, né? Não tem ficção. A publicidade pode até dar uma embrulhada nessa história com algumas outras características, né? Vamos dizer, priorizando a emoção, o humor, mas tanto a comunicação, vamos dizer, da vertente jornalística, como a comunicação na vertente publicitária, que são duas das ferramentas extremamente importantes para a comunicação pública, elas se baseiam essencialmente na realidade. Não existe possibilidade de se fazer comunicação sem que você tenha um conteúdo real do que você possa dizer e que de fato sejam coisas que, acima de tudo, as pessoas na ponta do efeito da comunicação pública sintam o seu dia a dia sendo melhorado, a sua realidade sendo modificada para melhor, e que esses resultados são aquilo que a comunicação pública, de uma certa maneira, vai ampliar, né? Às vezes há políticas públicas setoriais, há políticas públicas regionalizadas, há políticas públicas localizadas em determinadas áreas, e mesmo até em determinadas áreas, em determinados aspectos dessas áreas, e que às vezes beneficiam uma parcela da população, mas é importante que outra parcela da população fique sabendo que o setor público, que a área pública, que a prefeitura está promovendo aquela política pública e está beneficiando pessoas com aquela política pública. Então, é papel da comunicação ampliar o conhecimento das pessoas daquilo que a prefeitura, que no nosso caso faz, até com uma forma das pessoas entenderem que aquilo que elas pagam como imposto está sendo dado de volta, né, como um direito que as pessoas têm em virtude daquilo que pagam como imposto, como um retorno daquilo que as pessoas optaram, primeiro numa campanha eleitoral, e segundo, em função de sua própria cidadania, na medida em que cumprem com seus deveres, né, de pagamento de impostos, de taxas, e que o conhecimento dessas coisas que o setor público faz, né, que as prefeituras fazem, é uma obrigação da comunicação divulgar e ampliar o conhecimento dessas políticas públicas. Por isso, a comunicação pública, ela é uma ferramenta de valor estratégico para as prefeituras, né? É para o setor público como um todo, em qualquer nível, né? E também é para o nível municipal. E por isso, a comunicação, ela deve ser enxergada como algo que ela cumpre um papel de dar às pessoas o conhecimento daquilo que é feito em nome delas, por elas e em função daquilo que elas pagam como imposto. Então, eu acho que esse é um valor extremamente importante da relação entre comunicação e políticas públicas, e que a comunicação tem a obrigação de cumprir com essa ferramenta estratégica. Quando o prefeito, né, nós estamos falando com uma plateia aqui de pessoas ligadas às prefeituras, quando o prefeito deixa de realizar uma boa comunicação, ele não está falhando só no aspecto do ponto de vista da possibilidade de aprovação de sua gestão. Ele está falhando do ponto de vista de deixar de dar conhecimento à população daquilo que a população espera que seja feito por ela. Então, não é uma falha
puramente de imagem. É também uma falha de imagem, mas é essencialmente uma falha de valor estratégico, porque a comunicação tem a obrigação de fazer isso. É também uma falha de imagem, né? Por quê? Porque quando se fala em comunicação pública, nós estamos falando de alguém que disputou uma eleição, né, que teve que passar pela aprovação das urnas, que teve um programa de governo aprovado e que, eventualmente, na medida em que a comunicação consiga cumprir com esse valor estratégico, vai reforçar nas pessoas que fizeram essa opção, né, por aquele programa, por aquele candidato, e vai até ampliar para outras pessoas que não tinham, né, essa expectativa em relação, até votaram em outro candidato, mostrando que uma boa imagem do gestor público é vamos dizer, eu diria uma obrigação, mas é também um fator extremamente importante e legítimo que a comunicação pública tem que cumprir, na medida em que, quando ela é bem realizada, ela, de uma certa maneira, trabalha essas duas vertentes. Tanto a ideia de ampliar o conhecimento das políticas públicas, quanto a ideia de trabalhar também a imagem do gestor público, porque um gestor público com bom índice de aprovação, inclusive em determinadas situações, os prefeitos sabem muito bem disso, conseguem sobrepor esta boa imagem a dificuldades, eventualmente, que ocorrem, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista financeiro, né, e de outras naturezas, na medida em que um gestor bem avaliado, ele consegue superar isso, às vezes até em determinadas situações muito complicadas, em virtude do reconhecimento que a população tem, que, portanto, ser um gestor reconhecido por aquilo que está fazendo, pode eventualmente, vamos dizer assim, conseguir desvios, né, de dificuldades, até em determinadas situações extremamente complicadas, mas que a força do bom gestor consegue superar em virtude do reconhecimento que a população tem. Portanto, a ideia do fortalecimento da imagem do gestor público também está diretamente relacionada à ideia de que isso é favorável à boa gestão e ao fortalecimento de uma gestão que caminha bem. Então, em princípio, a ideia de comunicação pública está diretamente realizada com essas duas coisas, né? A boa imagem do gestor e, especialmente, a ideia de que as pessoas têm o direito de saber o que está sendo feito. Uma segunda vertente da minha palestra aqui diz respeito um pouco à necessária profissionalização que as prefeituras têm que encarar da maneira como a comunicação tem que ser feita. Isso aqui no governo de Minas, especialmente a partir dos primeiros resultados do choque de gestão, lá em 2004, isso foi uma decisão que o então governo Aécio tomou, que prosseguiu no governo Aécio Anastasia e que continua até hoje como uma vertente importante, a ideia de que a comunicação do governo tem que ser uma comunicação absolutamente profissionalizada. O que quer dizer isso? Até bem pouco tempo atrás, e eu como professor da área de jornalismo sei disso, era muito difícil você estruturar assessorias de comunicação das prefeituras em virtude do reduzido número de escolas de comunicação que existiam no Estado. Hoje em dia, isso já não é um problema. E já também não é uma desculpa. Então, hoje é possível você contratar profissionais com qualificação acadêmica de alto nível. As escolas todas no interior são escolas, né, salvadas algumas pouquíssimas exceções, escolas muito sérias, escolas com um altíssimo grau de qualidade do seu corpo docente e que, portanto, têm entregue ao mercado profissionais de alta qualidade e que não há mais nenhum problema para que essas estruturas nas nossas prefeituras não acompanhem esse desenvolvimento que a área de comunicação alcançou e que, portanto,
não há mais nenhuma dificuldade em você estruturar assessorias altamente profissionalizadas com profissionais de graduação universitária em todas as áreas da comunicação, seja na publicidade, seja no jornalismo, seja nas relações públicas. E essa profissionalização, em determinadas situações, pode inclusive atingir, dependendo do grau, vamos dizer assim, de decisão do prefeito, inclusive com a realização de concursos. Ainda que, em determinadas situações, se preserve o direito do gestor ter, vamos dizer assim, nos cargos gerenciais, cargos, né, que você possa escolher em virtude da confiança, da proximidade, do conhecimento, isso não impede que uma parcela das assessorias de comunicação sejam estruturas de funcionários estatutários. Eu não tenho nenhum preconceito em trabalhar com pessoas que são concursadas. Acho que hoje, especialmente aqui em Minas, né, assim, com escolas de formação de gestores públicos como a Fundação João Pinheiro, nós temos acompanhado o desenvolvimento da qualidade dos gestores e das pessoas que são aprovadas em concursos públicos. Os concursos públicos hoje são muito mais rigorosos do que já foram algum dia, e que, portanto, eu não vejo nenhum problema que essas estruturas, inclusive, sejam estruturas permanentes, até mesmo com a ideia de realização de concurso para a composição dessas estruturas. Então, eu diria que comunicação pública e profissionalização da comunicação pública é uma segunda vertente extremamente importante. Eu diria que não há nenhuma dificuldade hoje, comparando inclusive com algum tempo atrás, né, em que era de fato muito difícil você levar profissionais das grandes cidades para as pequenas cidades ou para as médias cidades. Hoje essa dificuldade não existe, né? Boa parte das pessoas que se formam nas escolas das médias cidades e até mesmo nas grandes cidades são pessoas oriundas do interior. Desde que se ofereça, né, uma alternativa profissional digna, essas pessoas com certeza terão prazer em retornar de onde saíram. E, inclusive, se for possível, combinar essa ideia de alternativa profissional digna com alguma possibilidade de realização profissional, com certeza essas estruturas das assessorias serão estruturas que vão corresponder às expectativas que hoje nós temos em relação àquilo que a comunicação pode e deve fazer. E uma terceira vertente da minha palestra aqui, e depois eu acho que a gente pode partir para as perguntas, que fica um pouco mais dinâmico, é a ideia de relacionar a comunicação pública com as oportunidades em virtude de algumas características, especialmente da gestão municipal. Uma dessas características as prefeituras trabalham muito com calendário. O setor público como um todo trabalha muito com calendário, né? E esses calendários são calendários que trazem muitas oportunidades para que a comunicação, inclusive, possa se desenvolver de forma planejada. E há, dentro desse calendário, eu não estou falando só daqueles que são as datas comemorativas, né? As cidades todas têm datas importantes que se comemora aniversário, alguma data, né, de algum filho ilustre da cidade, alguma data que não seja necessariamente relacionada com a realização das políticas públicas, mas eu estou falando não só das datas comemorativas, mas estou falando de datas em que você, através de um calendário previamente conhecido, você possa ter oportunidades de desenvolver a comunicação pública. Por exemplo, na área da comunicação, o governo de Minas já há alguns anos vem desenvolvendo as políticas de mensuração dos resultados da educação, né? ProAlfa, qual outra? ProEB, o que mais? O CIMAB é o Sistema Mineiro de Avaliação, né? Na verdade, essas mensurações são todas partes do CIMAB. Então, por exemplo,
já sabendo que, em geral, todo ano, supondo, por exemplo, em relação ao ProAlfa, todo mundo sabe que tem uma data do ano em que o governo, através da Secretaria de Estado da Educação, o governo de Minas, costuma, né, com pequenas variações, divulgar esses resultados. Né? Supondo que a Prefeitura esteja fazendo um bom trabalho na área de educação e já sabendo de antemão que o ProAlfa, com os dados do município, serão dados altamente positivos, olha para você ver a oportunidade que a Prefeitura tem de combinar a divulgação que é feita em nível estadual desses índices com a divulgação, já se sabendo que os índices são positivos, ou que, se não são tão positivos, são índices que já avançaram em relação aos índices anteriores. Aí está uma oportunidade da Prefeitura combinar a divulgação que é feita em nível estadual com a divulgação em nível local. E, inclusive, dependendo do caso, né, e da qualidade desses resultados, produzir, inclusive, material específico sobre isso. Hoje, é muito importante que os municípios obtenham bons resultados da política pública de educação. Um prefeito que obtenha um avanço significativo entre índices anteriores com os índices atuais, é muito importante que ele divulgue isso, né? Que ele ponha placa na escola, que ele faça um material, né, que amplie a divulgação disso, porque isso está dentro daquelas possibilidades, né? Primeiro, das pessoas conhecerem que está sendo feito um bom trabalho, e segundo, o fortalecimento da imagem daquele gestor como gestor eficiente. Então, há outras possibilidades. Nas médias e grandes cidades, por exemplo, o governo de Minas periodicamente divulga os índices de criminalidade. Sabendo-se, por exemplo, que há um bom trabalho na área de segurança pública sendo feito e que, eventualmente, quando os dados estaduais são divulgados, há a possibilidade de se divulgar isso também local ou regionalmente, isso também pode ser feito. Então, tudo isso são calendários que, se não são conhecidos, a comunicação tem a obrigação de levantar, porque se ela não tiver isso em mãos, ela não tem como se planejar. E não existe comunicação, especialmente comunicação pública, mas especialmente comunicação pública, sem esse planejamento. Então, a comunicação nos municípios tem a obrigação de criar ou de levantar esses calendários, né, essas datas todas, e aproveitar as oportunidades, né? Toda vez que esses índices são divulgados, você deve acompanhar talvez mais nas cidades médias e grandes do que nas cidades pequenas, mas toda vez que esses índices são divulgados, isso tem uma repercussão muito grande, né? Os índices de vacinação, né, de repente o Estado está fazendo a vacinação lá contra a gripe, superou a meta, né, de vacinação, e aquele município ali foi um município que conseguiu, inclusive, superar a expectativa até acima do que foi a média estadual. Isso é um bom fator de divulgação de eficiência numa área importante como a área de saúde. Então, essas são oportunidades, né, e assim, para encerrar essa terceira vertente aqui, que comunicação pública está diretamente relacionada com essa oportunidade. Lógico que, baseado no planejamento que o gestor, né, que o prefeito tem, quando ele estrutura uma assessoria de comunicação em níveis altamente profissionalizados, ele tem o direito de cobrar, né, que esse planejamento seja feito, que seja apresentado a ele e que a comunicação sirva como essa ferramenta importante que é. Então, essa, em princípio, são as minhas palavras. Eu acho que, para a gente prosseguir, vai ser interessante que a gente parte para as perguntas, né? Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta, gente, para fazer? Aproveitem. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu estou aqui junto com a Prefeitura de Pompéu e Campina Grande, eu sou mineira, né? Então, o nosso setor lá de comunicação está enfrentando um problema junto com a coleta de notícias.
A gente está com dificuldade em sensibilizar cada secretaria para elas nos mandar as notícias. Então a gente não sabe como eu faço para coletar essas notícias. Eu vou até eles ou eles me mandam um relatório semanal. Para amenizar esse problema, a gente fez um template web e lá a gente jogou lá e cada secretaria vai lá e posta suas notícias. Então eu queria saber como eu faço para sensibilizar cada secretaria para ela estar me enviando essas notícias semanalmente, por exemplo. Em 2010, com o professor Antônio Augusto, nós tivemos uma reunião lá que foi no circo, dentro do parque, exposição, não sei exatamente por quê. Isso, exposição, né? Bom, o que eu acho como que a gente pode enfrentar uma dificuldade, porque de fato isso é uma dificuldade. Como eu disse aqui, a comunicação não inventa, tem que trabalhar com aquilo que é real, né? E de fato, é difícil as pessoas entenderem que a comunicação vive de um insumo que é produzido na ponta, né? E que às vezes a assessoria de comunicação, por ser uma estrutura um pouco reduzida, né, não tem nem justificativa também em função do tamanho das prefeituras. Tá bom, sim? Tá fazendo barulho. O outro microfone tá melhor. Bom, como que eu acho que a gente tem que pensar isso? Eu acho que as estruturas da assessoria de comunicação têm que ser proporcionais ao tamanho das prefeituras. Nada justifica que elas sejam estruturas maiores do que a prefeitura é capaz de suportar. Acho que elas, sendo proporcionais, os profissionais têm que dar conta de fazer isso com o tamanho que as estruturas têm. Como que eu acho que a gente pode, uma primeira solução para resolver esse problema? Primeiro é o chefe da assessoria, ele participar das reuniões de governança. Como que isso funciona? Em geral, as prefeituras devem ter lá uma reunião das segundas, né, ou das terças, não sei bem que dia, em que o prefeito despacha com seus principais auxiliares e, nessas reuniões, o assessor de comunicação vai poder acompanhar as cobranças do prefeito, o andamento, né, das políticas nas suas áreas específicas e, portanto, esse pode ser um caminho para o assessor de comunicação, ao participar de uma reunião estratégica como essa, ele ter uma noção geral daquilo que está acontecendo e que ele vai ficar alertado. Olha, eu sei que essa semana, ou na semana que vem, ou daqui a 15 dias, na área da saúde vai ter uma coisa importante, vai ser lançado um programa importante ou vão ser divulgados alguns resultados importantes de alguma política específica. Então, em primeiro lugar, o prefeito, ao estruturar uma reunião estratégica como essa, ele saber que a comunicação tem que participar, porque a comunicação participando, ela tem, em princípio, uma visão estratégica daquilo que acontece. E aí o assessor pode ser esse primeiro, como eu diria, contato com essas coisas que estão acontecendo na prefeitura como um todo. Uma segunda possibilidade disso, e eu sempre digo isso para os meus alunos, jornalista trabalhando em assessoria, ele não perde uma coisa que ele estando em veículo ou estando em assessoria, tem que ter, que chama faro. Isso o assessor tem que manter, é da formação dele, né? Que é um pouco essa ideia de saber onde buscar as notícias, né? Você aos poucos, na medida que a comunicação vai funcionando, as pessoas vão percebendo que ali tem um lugar interessante para que o seu trabalho apareça, né? Porque a política pública tem uma divulgação e que, portanto, a gente produzindo comunicação, mais comunicação vai sendo produzida. Quanto mais comunicação for produzida, mais comunicação vai sendo produzida. Ou seja, as pessoas começam a enxergar a comunicação de uma forma diferente e, portanto, há uma tendência a diminuir essa dificuldade das pessoas entenderem que se elas não divulgarem o que está sendo feito, ninguém vai descobrir. Mas a assessoria, pelo menos numa primeira etapa em que isso ainda está em construção, ela
pode correr atrás. E aí vai identificando aonde estão as principais fontes, né? É o que a gente chama de fontes internas. Quem é uma fonte interna? Um técnico, por exemplo, pode ser uma fonte interna importante, né? Um secretário pode ser uma fonte interna importante, um gerente pode ser uma fonte interna importante. E, portanto, a comunicação tem que estar de olho, identificando quem são essas fontes e buscando essas fontes e, por meio dessas fontes, ir construindo essas pautas daquilo que está acontecendo, né? Mas eu diria que é essencialmente isso. Na medida em que a comunicação funcione, quanto mais ela funciona, mais ela se reproduz, né? Então, é claro que tem sempre um momento em que isso começa, é mais difícil, né, como qualquer outra coisa, no princípio, mas na medida que a comunicação se desenvolve, os problemas vão desaparecendo. Mas, mesmo assim, né, o que eu diria que é importante é que os assessores, aqueles que são da formação jornalística, não percam o seu faro para encontrar boas notícias. Isso que é, eu acho, uma coisa fundamental. Lá em Itaúna a gente tem uma produção jornalística muito boa. Produzimos releases, cerca de 3 a 4 releases diariamente, e esses releases alimentam toda a imprensa. Só que Itaúna tem uma característica, nós temos na cidade... Quantos jornais diários? Pois é. Nós temos cerca de, vamos colocar aí, acho que 10 a 12 jornais semanários, um diário, diversas rádios e portais na internet. A dificuldade que nós enfrentamos lá são duas primárias. A primeira é em relação à publicidade que é feita. Muitos jornais e rádios, eu acredito que isso deve ser uma dificuldade que vários outros colegas de comunicação enfrentam aqui. O posicionamento deles vai de acordo com a verba publicitária que chega para o veículo. Então, muitas vezes, são jornais e rádios que não têm uma equipe de jornalismo, que sobrevivem às custas dos releases que são produzidos pela assessoria de comunicação. Então, o que eles fazem é pegar o release que nós produzimos com a informação e mudar apenas o título para dar uma característica de oposição que lhes interessa. Então a gente tem essa dificuldade porque a verba na cidade não é muito grande para publicidade, e se você, infelizmente, né, se você não paga, você tem uma oposição ferrenha. Outra forma outra dificuldade que a gente enfrenta nesse sentido na cidade são os grupos de discussão, perfis falsos que são criados no Facebook. O Facebook atualmente está dando para a gente um trabalho que a pessoa precisa ficar, um jornalista, o dia inteiro por conta de monitorar notícias falsas plantadas em grupos anônimos de discussão no Facebook. Então, eu gostaria de saber, assim, alguma ajuda que a gente possa ter, porque a gente não pode criar um perfil falso para combater informações falsas. Nós temos um perfil da prefeitura no Face para estar divulgando informações, mas combater essas duas pragas está difícil. Na realidade, eu também acho que a prefeitura não tem que entrar nessa disputa da circulação de informação na internet, a não ser pelos canais oficiais, né? Mas os partidos podem entrar nessa disputa. Então, desde que se separe, né, que é uma atividade oficial da prefeitura com que é a atividade partidária, eu não vejo nenhum problema que as estruturas partidárias se organizem para isso. Acho que tem uma separação aí, uma coisa e outra, que de forma alguma as prefeituras têm que partir para o enfrentamento de coisas como essa com as mesmas ferramentas. Não pode, né? Acho que existem ferramentas legítimas, né? Há hoje empresas especializadas em fazer isso, que inclusive a prefeitura pode utilizar de forma legítima e oficial, né? Existe um instrumento que, traduzindo do inglês para o português, em inglês Search Engine Optimization, né? Otimização pelos mecanismos de busca. Por isso,
você pode criar circulação de canais oficiais de formas que você ganhe relevância para a informação oficial, mas isso são canais oficiais, puramente oficiais. As prefeituras têm que trabalhar com aquilo que é canal oficial. Não existe nenhuma possibilidade, a não ser que o prefeito tenha um grande risco, de outro caminho que não seja você fazer o uso dessas ferramentas que são legítimas, especialmente como essa, no caso do Search Engine Optimization, e você fazer o aumento da relevância da informação oficial pelos canais oficiais, né? Isso é possível, há empresas especializadas que fazem isso hoje, né? E é legítimo. Agora, há atividade político-partidária, que aí, no caso desses perfis falsos aí, né, que com certeza tem origem também político-partidária, tem que ser, vamos dizer assim, enfrentados por uma organização político-partidária. Isso também é legítimo, né? É mais ou menos você, através das mesmas ferramentas, né, num campo em que você possa fazer isso, e não a prefeitura, mas as partidárias possam fazer isso, né? Então, acho que as duas coisas são distintas. Em relação à publicidade, quando eu estava falando aqui da profissionalização das assessorias, eu sou plenamente favorável, e aí um gestor bem avaliado tem força para isso, é a ideia de você fazer mídia técnica. O que é fazer mídia técnica? Eu preciso criar um mecanismo em que eu consiga medir o índice de circulação dos veículos, né? Os portais eu meço pelo índice de acesso, e você, por essa medição, que se cria algum parâmetro, né, que se dê um certo caráter oficial para essa medição, e você, a partir dessa medição, você se baseia na sua mídia. O jornal de mais circulação, é claro, vai ter uma publicidade mais cara que o jornal de menor circulação. O portal com maior volume de acessos vai ter uma publicidade mais cara do que o portal com menor volume de acessos, né? Então, eu acho que a profissionalização das prefeituras deva corresponder à profissionalização da relação da prefeitura com os veículos. Isso também não é difícil de fazer. Um prefeito, um gestor bem avaliado, ele tem força, inclusive, política para fazer isso, né? Então, acho que não são grandes dramas. Acho que a falta de ação para você combater isso vira um drama, né? Porque aí, de fato, né, você fica refém da política dos veículos, você não tem critério para você definir qual veículo você vai investir e quanto, né? Então, se você profissionaliza essa relação, você cria critérios para isso, e acho que a prefeitura tem, dentro daquilo que é mecanismo oficial, forma de enfrentar também essa ideia aí da construção da relevância na internet. Tem uma moça aqui Deixa ele fazer, ele vai fazer sequência, tá? Respondi a pergunta? Nome e município. Ficou alguma dúvida? Só um minutinho, Cris. Ficou alguma dúvida? O que eu gostaria de saber é essa relação da mídia técnica, né, da medição técnica, a gente está trabalhando isso. O que eu falo é essa dependência dos veículos, alguns veículos só circulam se tem publicidade, e a relação deles em relação, a postura deles em relação às notícias que são veiculadas e que são enviadas, depende da verba que é destinada a eles. Eu acho que a profissionalização da relação da prefeitura com os veículos pode amenizar esse problema. Agora, é importante que as pessoas saibam uma coisa, especialmente quem está trabalhando em assessoria, e não é só nas assessorias na área pública, é também na assessoria das áreas privadas. Hoje as assessorias são parceiras das redações, e importantes parceiros das redações. Não é possível mais a gente trabalhar com um certo preconceito que havia até pouco tempo atrás, de que a assessoria era uma fábrica de release, pura fábrica de release, e que era isso que abastecia os veículos. Hoje os veículos estão muito enxutos, né? Não é só nas cidades menores, na própria capital há uma tendência de enxugamento desses veículos, ou seja, hoje as redações estão menores do que já foram, né? Então as assessorias hoje são parceiras importantes das redações, e quanto mais parceiras as assessorias forem
no sentido de produzir notícia, informação importante, ainda mais em se sabendo que há uma certa facilidade da reprodução da informação oficial, fica muito mais importante ainda que a qualidade da informação oficial seja cada vez maior, né? Então, eu não acho ruim que seja assim. Só para vocês terem uma ideia, a importância que as assessorias têm hoje em relação aos veículos, a Rede Globo Minas, anualmente, no final do ano, faz uma festa, uma festa da fonte. Todo final de ano tem uma grande festa promovida pela Rede Globo, em que são convidadas pessoas que ao longo do ano foram parceiros da produção jornalística da Rede Globo, nas assessorias públicas, privadas, ou seja, as pessoas que, de alguma maneira, ajudaram a produzir o jornalismo. Isso, eu acho, uma demonstração claríssima de como que um veículo tão importante como a Rede Globo enxerga hoje a relação dele com as assessorias, né? Então, essa relação ela precisa ser profissionalizada, em todos os sentidos, né? A mídia técnica é um indício de profissionalização, a produção de informação de qualidade nas assessorias é um indício de profissionalização, a contratação de profissionais com diploma é um indício de profissionalização, né, das assessorias. Os veículos tendem a receber com mais, como é que eu diria, respeito as assessorias onde sabe que tem um jornalista que é formado, que tem umas relações públicas que tem diploma, que tem lá uma pessoa que tem pós-graduação, que tem lá gente preparada para conversar com eles. Isso tudo são indícios de profissionalização que tendem a mudar essa relação. Agora, a comunicação é aquela coisa, é um tijolinho hoje, um tijolinho amanhã, outro amanhã, outro amanhã, outro amanhã, é um processo. Não adianta imaginar que em comunicação você vai conseguir resultados no curto prazo. Não vai. E mesmo depois que você consegue consolidar um bom trabalho, é uma construção de tijolinho em cima de tijolinho que é facílimo de ser derrubado. Basta você, de alguma maneira, quebrar a sua confiança em relação às suas fontes internas e especialmente às suas fontes externas, né? Isso é muito fácil de ser desmontado. É difícil de ser construído, mas da noite para o dia cai tudo, né? Respondeu? Final de contas. Eu queria que você falasse, com a sua experiência, um pouquinho sobre como fugir da autopromoção. Como fazer jornalismo sem cair na armadilha da promoção do gestor, que é vedada por lei. Quando eu digo profissionalização das assessorias de comunicação, e quando eu falo da gestão da imagem, eu estou falando de uma gestão da imagem baseada na ideia do gestor público eficiente, com resultados, que consegue modificar a vida da população pelos resultados das políticas públicas, né? Uma comunicação construída com base nestes pilares é uma comunicação sólida. Uma comunicação baseada na promoção pessoal é legal. Ela é, inclusive, dependendo da força, por exemplo, da oposição, objeto até para cassação. Então, hoje, quem promove comunicação no sentido da promoção pessoal está cometendo um risco gigantesco, né? De, inclusive, ser considerado inelegível, né? Ter julgamento, né? Sei lá, pelo tribunal eleitoral, em época de campanha, isso ser lembrado, né? Assim, isso ser uma fonte de ataque, né? de quem estiver concorrendo com o gestor. Então, eu acho que hoje em dia não é preciso lembrar que comunicação cuja vertente da promoção pessoal é legal. Acho que é isso, assim, é o básico, né? Não se deve fazer de forma alguma, porque a lei não permite, é proibido por lei. Às vezes é difícil o gestor compreender isso, mas na medida em que a gente, como eu disse aqui, construa uma comunicação profissionalizada, eu acho que o próprio gestor consegue ir compreendendo isso na medida que o tempo passa, né? Aonde não há comunicação construída, um desafio para o gestor da comunicação é fazer as pessoas, e inclusive o próprio gestor municipal, compreender a importância da comunicação. Essa primeira etapa é uma etapa desafiante, porque
Ah, poxa vida, eu vou ser contratado pela prefeitura, lá vai estar muito bom, porque lá a comunicação não tem nada estruturado ainda, eu vou estruturar tudo. Engano achar que é fácil fazer isso. Não é. É muito difícil você estruturar a comunicação. Porque estruturar a comunicação parte do pressuposto que você tem que convencer as pessoas da importância da comunicação. E convencer as pessoas da importância da comunicação não é fácil. Porque a grande tentação é, em princípio, enxergar a comunicação como instrumento de promoção pessoal. Isso é assim, vamos dizer, é o raciocínio inicial, né? Mas comunicação construída com base na promoção pessoal é ilegal, e mais do que isso, não é uma comunicação consistente, não sobrevive a um questionamento mais profundo, né? Não sobrevive a um questionamento sobre gastos. Poxa vida, mas gastou-se muito dinheiro com um material em que basicamente estão lá descritos tudo aquilo que é considerado por qualquer avaliação menos rigorosa promoção pessoal. Olha que, vamos dizer assim, que presente que se dá para quem quer criticar, né? Então, comunicação consistente é comunicação baseada na política pública. Qualquer outra coisa diferente disso é um risco, porque antes de tudo também é ilegal. Respondi, Luiz? Eu acho que todo mundo acha que é um pouco jornalista. Então todos se acham no direito de divulgar a informação do setor onde trabalham. Muitas vezes passa por cima da assessoria de comunicação. E aí a questão da falta do controle da notícia, da informação que vai sair, que não está passando pela assessoria de comunicação. Aí para controlar a questão da imagem do gestor e não a imagem da gestão, é mais difícil. Eu acho que aí facilita muito para o gestor da comunicação a transferência da autoridade. O prefeito que conhece de comunicação, que sabe da importância de comunicação, deve compreender que o gestor da comunicação deve ser uma pessoa reconhecida como alguém de autoridade dentro da prefeitura. Porque com essas coisas, com essa autoridade que o prefeito transfere para o gestor da comunicação, que o gestor vai conseguir fazer isso, né? Impor respeito, dizer às pessoas que não se pode produzir informação sem passar pela assessoria, né? De repente um contato de imprensa que é feito e não passa pela assessoria pode produzir um resultado complicado, né? Então a comunicação, ela essa construção é processual, mas ela é também fruto dessa autoridade transferida e ao mesmo tempo conquistada, né? Existe diversos vilões agora para frente sobre o campo da internet, né? Minha dúvida é sobre a questão, por exemplo, na cidade nós temos 20 mil habitantes, sou assessor lá da parte de comunicação, e o que mais assegura a questão da colega apresentou ali sobre o perfil falso, os outros vilões que vão fechando, se estreitando, pegando release que não é concreto, torcendo as palavras. Então, assim, nós temos lá o perfil do prefeito e da prefeitura. Então, nós detectamos que da prefeitura os acessos não são viáveis, mas o prefeito ele tem um número elevado de pessoas que o seguem. Eu queria saber assim, a pergunta é, eu posso prestar conta do que está acontecendo no município via Face prefeito ou via prefeitura? Você falou também da questão da comunicação voltada para os sites legais, que é igual o serviço que a ANM do SED e outras ferramentas também do governo. Qual seria mais viável? Porque numa cidade de 20 mil habitantes ou outras maiores ou menores, o Face hoje, claro que é um manifesto popular muito grande. E a dúvida também do vilão que aparece. Eu devo colocar o prefeito para se relacionar diretamente com as pessoas online ali, respondendo dúvida ou prestando conta de alguma coisa, ou eu devo passar pelo caminho mais certo, que é o site mais oficial? Tanto estão, vamos dizer assim, se ampliando para o bem como para o mal. A ideia de ter o perfil do prefeito, você fala no Facebook e no Twitter. Face. Quando você, da mesma maneira que você constrói um site e
e se você não mantém esse site atualizado, você está desperdiçando ferramenta. Você construir um perfil pessoal do prefeito no Facebook é também a possibilidade de você construir uma ferramenta positiva, mas é se abrir para as possibilidades todas que você tem e que o Facebook tem de que a crítica também apareça. Então, se você vai construir um perfil, prepare-se para essa possibilidade também, né? Quando você constrói esse perfil, naturalmente você vai ter que ver como é que você vai fazer com essas críticas que vão aparecer, porque elas vão aparecer. Elas são de natureza política, o gestor é um gestor de natureza política. A tendência é a política se apropriar dessas ferramentas, especialmente das ferramentas de crítica, né? Então, o que eventualmente é legítimo que você tenha, que você possa legitimamente botar um filtro nisso. De repente, um blog pode ser uma coisa em que você filtre essa informação, né? Ah, mas eu vou filtrar a informação? Vai filtrar a informação. Qual o problema de você filtrar a informação? É legítimo que eu não queira exibir num espaço que é produzido de forma oficial e que eu não aceite que informação que não tem comprovação, que informação caluniosa, sexista, racista, de conteúdo equivocado apareça. É legítimo que eu controle isso? É legítimo que eu controle isso, né? Então, o que eu acho que tem que pensar é quais são as ferramentas em que você pode ter esse filtro, ou estes filtros. Alguns você pode ter. Nas que você não pode ter, prepare-se, né? É como se você estivesse dando a cara a tapa. E prepare-se que vai ter tapa para valer, né? E acho uma ferramenta interessante o Twitter, desde que usado com bom senso, né? Twitter é uma pequena mensagem que pode ser utilizada de forma inteligente e acho que tem que ser usada de forma sensata, né? Agora, os sites oficiais acho que são fontes de informação extremamente importantes, pensando, gente, numa característica desses sites, né? Eles são informação importantes para a população, acima de tudo. Então, o raciocínio que tem que ter na produção de conteúdo dessas ferramentas é qual é a informação que interessa a população. Bom, a informação que interessa a população é a informação das políticas públicas. Então, os sites têm que ter esse tipo de conteúdo. Gente, só para dar um aviso. Respondeu? Só para dar um aviso, aparece a máquina do McGarry, ela vai começar, vai estar atrasada um pouquinho, a gente tem ainda um pouco de tempo com o grupo e deve começar por volta de 15 para as 4, tá? Então está tempo ainda de a gente começar mais um pouquinho. Quem pediu aqui a mulher? Não, teve alguém. Quem que era? Essa moça. Ah, é você? Mas já fez, eu queria saber era sobre a questão da promoção pessoal. Ah, você já fez? Sim, já fez. Da assessoria de comunicação da Prefeitura de Conselheiro Lafayette. E eu queria perguntar o seguinte, às vezes a gente lida muito no dia a dia com o que alguns secretários, algumas pessoas que trabalham em prefeitura acham que tudo é comunicação, tudo é notícia. E às vezes uma formatura de creche, um aluno de uma escola que ganha um campeonato de xadrez, que é na escola municipal, às vezes, porque ele é aluno da escola municipal e quer que a prefeitura divulgue, é um método pessoal dele, não da escola. Como que a gente lidar isso no dia a dia? Profissionalização da comunicação tem ferramentas para isso, né? Hoje em dia, uma coisa que surte um efeito muito grande são os cursos conhecidos como Media Training, né? O que são esses Media Training? Esses Media Training são cursos que você dá para a qualificação das fontes internas, em que você explica para as pessoas como que funciona a produção da notícia, né? O que é uma notícia? Tudo é notícia? Não, nem tudo é notícia, né? Notícia é aquilo que reúne algumas características, né? Inusitado, inédito, né? De interesse público. Quando as pessoas têm uma noção
de como que a notícia se compõe, uma noção real do que é a notícia, a tendência é as pessoas compreenderem melhor o que é o trabalho da assessoria de comunicação, né? E mais do que isso, né? Notícia é um texto técnico, né? Você produzir um informativo é uma questão técnica, né? Quem produz essas coisas são técnicos formados, né? Que são habilitados para produzir esse tipo de coisa. Então, acho que é interessante quando as assessorias se estruturam e periodicamente, né, porque há uma certa rotatividade das fontes, né, às vezes um gerente, hoje é gerente, daqui a uma semana ele trocou, foi para outro lugar, então periodicamente produzir esses treinamentos internos pode ser uma coisa que produz efeito, né? São esses chamados media trainings. Alguém já participou alguma vez de algum media training? Não? Existem empresas especializadas em fazer isso. Você treina as fontes internas, você treina as pessoas a dar entrevista, você treina as pessoas a saber o que é informação, você treina as pessoas a reconhecerem a importância da comunicação. Isso é treinamento, gente. Isso aí funciona. As pessoas saem muito melhor do ponto de vista do que é a comunicação depois de um treinamento como esse. E não são cursos de 8 horas, você pode dar num sábado, numa sexta-feira, né? Ou se quiser estender mais, no sábado e no domingo. Mas são cursos importantes e produzem ótimos resultados. Anterior, principalmente naquela microrregião, que é fazer com que o gestor municipal enxergue a importância da área da comunicação. Na nossa região, o gestor é mais preocupado com a área da educação, com a área da saúde, com a área social, é a área que vai dar mais visibilidade a ele nas ações, é a área que gira mais verba, vamos dizer assim. E a área da comunicação, ela carece de investimento. A gente tem um planejamento, tem alguns propósitos, projetos, mas muitas vezes a gente é privado disso porque não há investimento, ou o assessor não é reconhecido como uma ferramenta importante para exercer essa função de comunicação, né? Então a minha pergunta é, como fazer com que a gente abra os olhos do gestor municipal para a área de comunicação, mostrar a importância, não só para o gestor principal, como os secretários também, a importância deles interagir juntamente com a assessoria gerada nos releases, material para ser divulgado. De reconhecimento da importância da comunicação é difícil, às vezes é doloroso, né? A gente que é da área de comunicação sabe disso, né? As pessoas às vezes passam lá pela sala da assessoria, o assessor às vezes está lendo um jornal, está ocupado em escutar o rádio, né? Às vezes está prestando atenção na televisão, e aí você sabe que em seguida o comentário que vem é o seguinte: pô, aquele povo lá só fica lendo jornal o dia inteiro, né? Mas ver jornal é parte do nosso trabalho. Ouvir o rádio é parte do nosso trabalho. Ver a televisão é parte do nosso trabalho, né? Então, eu acho que quando a gente é convidado para uma função como essa, se por acaso o desafio começar pelo início, que é de fato essa fase de convencimento, eu acho que fica mais saboroso o desafio, porque é de fato muito difícil de superar essa dificuldade, mas ela é superada com base no trabalho profissional, com base na construção da confiança, com base na demonstração de resultados. A comunicação tem a obrigação de, ao se planejar, fazer da demonstração dos resultados uma parte do seu planejamento. E é visível, o resultado de comunicação é mensurável, né, é demonstrável e é perceptível. Né? Só complementar aqui, uma grande oportunidade que tem agora, dia 29 de maio, o município até 50 mil habitantes também vão ter 27, né? Vão ter que passar a atender a lei de acesso à informação e publicar os seus dados de forma palpável para a sociedade. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para se convencer os gestores de que hoje a comunicação é fundamental. Gente, antes de ser um problema, isso tudo é uma fonte importante, inclusive para combater boato, né, para combater a informação falsificada e distorcida. As informações sociais disponíveis para a população
pode ser uma grande possibilidade de reverter nessa circulação de informação mentirosa e falsa. Eu acho que é uma oportunidade. Ao contrário do que muita gente está achando, é uma oportunidade importante. Ele vai perguntar e depois mais uma, gente. A gente vai encerrar. Qualquer coisa, manda o meu e-mail, tem na cartinha, eu passo para vocês, tá? Quem quiser tiver alguma pergunta, tem que ter a oportunidade de passar. Boa tarde, meu nome é Eduardo, eu sou vereador do estado de Barroso e sou jornalista de informação. Formou aonde? Desculpe? Formou aonde? Formou piada. Eu queria saber como as assessorias, também os políticos, devem proceder na questão do direito de resposta. Porque muitas vezes alguns jornais que são partidários em cidades pequenas sequer ouvem a posição de prefeituras ou de políticos. Como é que se deve proceder até antes mesmo de ser entrado possivelmente na justiça? Eu acho que a judicialização da disputa pela comunicação deve ser a última alternativa. Sempre a última alternativa, né? Porque há sempre alguma maneira de você tentar reverter esse resultado antes de partir para essa última instância, que é o processo judicial. Acho que o processo judicial é a última possibilidade que a gente tem que enxergar. E aí vai depender de cada caso, né? Assim, as crises na comunicação são sempre muito diferentes da outra. Eu nunca vi um caso em que você tenha a solução igual para um problema que aparentemente é semelhante. Então, é uma coisa de muito caso a caso. Acho que dependendo do local você tem ferramentas, né? De repente, isso foi tratado exclusivamente em um determinado veículo, não repercutiu em outros veículos, você deve buscar manter esse problema localizado naquele veículo, né? Às vezes há uma tendência, vamos distribuir uma nota para a imprensa inteira respondendo. Nada disso. O que a gente não pode fazer, aí eu acho que é uma regra geral, para a crise na comunicação localizada, você não correr o erro, né, de correr o risco de praticar o erro, de ampliar você mesmo essa crise para outras áreas onde ela não está instalada ainda, né? Então, acho que o primeiro cuidado é esse. Se é uma crise localizada, buscar manter a crise localizada onde ela está. Uma segunda forma é você produzir uma informação positiva, né? Ao invés de você responder diretamente uma crise em função de uma determinada situação, o que você vai fazer é, primeiro, manter essa crise localizada onde ela está e, segundo, produzir uma informação positiva que você possa distribuir amplamente. Aí você não está fazendo referência à crise, você está produzindo alguma informação que indiretamente combate aquela informação injusta, né? Mas com a oportunidade que você tem de fazer com que essa divulgação seja ampliada. Então, em geral, a crise passa um pouco por aí. Você produzir a informação positiva e você não cometer o erro de ampliar essa crise quando ela é uma crise localizada. E aí, cada caso é um caso, vai depender de uma avaliação muito específica, né? Quantos veículos tem na cidade, se você tem rádio, tem impresso, né? Qual é a periodicidade desses veículos, como é que está a relação da política com esses veículos. Tudo isso são elementos que precisam ser analisados, né? Meu nome é Renata, eu faço gestão pública na UFMG. Eu queria fazer um comentário. É na escola de direito, né? Não, é na Fafiche. Na Fafiche? Eu já estudei lá também. O meu comentário é o seguinte, é sobre a questão da profissionalização. Você fala, muitas vezes as pessoas não buscam pessoas capacitadas para aquele cargo. Então, muitas perguntas que você respondeu, eu tive em mente por causa do meu curso. E as pessoas não valorizam isso. Muitas vezes eu mesmo sofri, por causa eu falava assim, eu faço gestão com esses nomes, que ridículo, o que é isso? E é uma área muito boa, você tem um conhecimento muito bom. Eu queria as pessoas que estão aqui puderem buscar fazer uma especialização, alguma coisa nessa área. É uma área muito boa, você aprende muita coisa. A questão da publicidade, que é o que eu acho que a maioria que está aqui na palestra me interessa, muitas coisas que você falou eu sabia por causa do meu curso. A questão dos indicadores sociais, a gente estuda muito isso. Então, eu acho que deve haver mesmo essa profissionalização, esquecer um pouco os cargos comissionados, fazer concurso e colocar pessoas qualificadas.
mesmo para as pessoas que estão aqui, que puderem fazer uma especialização, puderem buscar essa área da gestão pública, eu acho que muitas dúvidas serão sanadas. Estou de plena acordo. Bom, gente, chegamos ao fim. Agradecer a presença do Hugo. Espero que seja proveitosa. Max Guerin vai ser no redondo aqui, ao lado esquerdo.